Olá, pessoas! Eu sou o professor Bruno Augusto e a gente está aqui para falar de produção e interpretação textual. Isso mesmo, vamos aqui continuar os nossos estudos dos gêneros textuais. E hoje, ainda trabalhando carta, a gente vai falar da carta aberta, tá? Gênero textual aí bastante importante que cai em inúmeros vestibulares. Bora lá! Pessoal, a carta aberta, ela representa um dos gêneros textuais cuja principal característica é a argumentação com base em assuntos de interesse coletivo. Então pensa nisso, tá? A carta aberta, ela representa assuntos de interesse coletivo. Eu vou mandar para alguém a carta, eu vou mandar para alguém. Só que, ó, primeiro ponto interessante, eu não vou enviar para a pessoa. Eu vou publicar essa carta para atingir a pessoa. Então, quando eu falo assim, eu vou mandar para alguém, é porque eu estou enviando para um destinatário, vamos dizer assim. Tá? Eu tenho um interlocutor, eu quero que alguém leia a minha carta. Porém, essa carta será aberta para todas as outras pessoas poderem ver do que se trata. Então, por isso que muitas vezes eu vou colocar dentro da carta um interesse coletivo. Eu coloco ali interesse do resto da população, de pessoas que são o meu público-alvo. Tá? Então, ela tem como base, uma principal característica essa argumentação com base em assuntos de interesse coletivo, porque vai ser uma pessoa sendo uma representação de todas as outras. Muito bem. Ela integra os gêneros norteados pelo caráter argumentativo, cuja principal característica é permitir que o emissor exponha em público suas opiniões ou reivindicações acerca de um determinado assunto. Então, por exemplo, imagine que o professor Bruno Augusto aqui vai enviar uma carta para o presidente Jair Bolsonaro. Olha só, imaginou, né? Imaginou o conteúdo da carta? Beleza. Muito bem. Aí, eu não quero exatamente, não me interessa exatamente se o presidente vai ler a carta. O que interessa mais é que essa carta seja publicada para que outras pessoas leiam, para que elas saibam da minha linha de raciocínio, para que eu as convença do meu ponto de vista e eu tenha adesão delas em relação à minha opinião. Entendeu? Então, assim, o interlocutor ele é importante, imensamente importante. Ele faz parte da motivação da carta. Porém, as pessoas lerem a carta, as pessoas têm acesso, essa carta realmente ter os argumentos expostos ao público, se faz muito importante. Se faz muito importante que é onde eu vou conseguir adesão. Adesão do público leitor, não do destinatário, é o ponto-chave aqui da carta aberta, beleza? Continuando. Portanto, difere-se das outras cartas que tratam, geralmente, do que dizem respeito aos interlocutores nela envolvidos, para fazer referência a assuntos de interesse geral, normalmente se referindo a uma problemática social. Tá? Então, a gente vai ter uma grande diferença da carta aberta para as outras cartas, porque para as outras cartas, tipo uma carta de solicitação, uma carta de reclamação, uma carta pessoal, a gente tem quase um diálogo, a gente tem ali uma relação muito próxima entre emissor e receptor. Tá? Na carta aberta, não. Na carta aberta, a gente tem uma carta a ser enviada para o receptor, né, para o destinatário, mas com o objetivo do público leitor ter acesso às informações. Então, esse é o ponto principal. Tá? Seguindo, desse modo, a carta aberta pode ser utilizada como uma forma de protesto contra tal problema. Então, imaginemos que eu identifique, né, um problema social, e aí eu vou fazer uma reivindicação em nome da população para alguém que poderia, por exemplo, resolver esse problema. Professor, mas isso não é uma carta de solicitação? Não, a carta de solicitação eu vou fazer um pedido para alguém, uma coisa mais leve, né? Mas eu vou fazer um pedido para alguém argumentando que o meu pedido vai solucionar. Ah, mas nesse caso não seria uma carta de reclamação? Ah, mas a carta de reclamação eu vou reclamar algo que é meu por direito e vou exigir que aquilo seja dado a mim. Tá, mas o que é a carta aberta? A carta aberta é uma identificação de um problema que vai ser jogado para todo mundo perceber, para todo mundo ver os argumentos. É como você jogar merda no ventilador, tá ligado? Né? Então você vai mostrar tudo que está acontecendo. Lógico que tem cartas abertas que são muito mais leves, tá, gente? Já caiu carta aberta na UEM, que você tinha que escrever uma carta para os seus familiares avisando-os que você seria ou não doador de órgãos.
Então, lógico, o tema é muito interessante, mas a carta é muito mais leve, não é uma carta polêmica, tá? É mais numa questão ali social, mas é uma reivindicação, uma necessidade, por exemplo, de ser doador de órgãos, tá? É um negócio coletivo, social, você vai ser doador de órgãos para ajudar a sociedade. Então, a carta aberta, ela tem mais esse panorama social. Por isso que o público leitor que vai ter acesso à carta é tão importante. Tá? Então ela pode ser vista como uma forma de protesto contra um problema, como um alerta para a população e até mesmo um meio de conscientização, que seria, por exemplo, essa da doação de órgãos. Tá? É possível afirmar também que a carta aberta, além da característica argumentativa, ela possui traços persuasivos, o convencimento. Isso é extremamente importante, tá, pessoal? Ela tem traços persuasivos, ela tem uma vibe ali do convencimento, onde eu não vou só argumentar querendo confirmar ou fundamentar as minhas ideias, mas eu quero convencer o público leitor de que eu estou certo. Lembre-se disso. Convencer o leitor, o público leitor, de que eu estou certo. Tá? Uma vez que a intenção de quem a redige é transmitir o pensamento ao interlocutor e convencer os outros leitores acerca de suas ideias. Esse é o ponto principal da carta aberta. Mas vamos ver então, pessoal, como que se estrutura essa carta. Lógico que a gente tem lá o cabeçalho, o vocativo, corpo texto, despedida e assinatura, com algumas diferenças, tá? A gente vai ter algumas diferençazinhas. Por exemplo, o cabeçalho. O cabeçalho ele é dispensável. A maioria das vezes a gente não usa cabeçalho na carta aberta. Por quê? Porque ela é aberta porque ela é publicada, ela não é enviada para alguém. Se o Bruno vai mandar a carta para o presidente, uma carta aberta eu não vou enviar pelo correio. Né? Eu vou mandar para um jornal, eu posso enviar para o jornal torná-la pública, tornar aquela carta pública. Então esse é o ponto. Né? Então o cabeçalho se torna dispensável. Por sua vez, nós temos em seguida, o vocativo. E o vocativo da carta aberta ele entra com outra característica. A carta aberta no vocativo é um título. É como se fosse um título, é uma identificação da carta. Ou vocativo titular. Vocativo que exerce, né, que serve a função de título, tá? Como que vai ficar esse vocativo? Ah, professor, não vai ter o prezado e tal? Até tem. Até dá para colocar. Mas a ideia é você identificar que aquilo é uma carta aberta. Por exemplo, carta aberta ao excelentíssimo presidente da República. Carta aberta ao diretor da escola, né? Então, professor, mas eu só posso colocar carta aberta? Não, tá? Quem fala que só pode colocar carta aberta, isso é lenda. Você tem que fazer uma identificação. Então, eu posso falar crítica em relação a tal coisa, né? Ponderações sobre tal pessoa, né? Então, ponderações ao senhor ministro da Educação, sabe? Coisas assim. Então, tem que fazer uma identificação. Então, eu tenho lá o cabeçalho dispensável, tá? Pode mandar embora, sobra linha para fazer redação. Depois o vocativo exercendo uma função de título, né? Mostrando ali para que serve, e entra no corpo do texto. Corpo do texto este, que inicia, logicamente, com a introdução e no mesmo padrão das outras cartas, apresentando o remetente e o motivo. Tá? Então, a apresentação do remetente aqui, lembrem-se, pessoal, já é aí, acho que a terceira ou quarta aula de carta que a gente está trabalhando. Lembre-se que na introdução, quando a gente vai apresentar o remetente, crie um papel social. Tá? O que é o papel social, professor? É aquela máscara. É aquela ideia que é transmitida, tipo um teatrinho, né? Então, quem é você no rolê? Esse é o ponto de vista, né? Você é um professor escrevendo, é um deputado, é um açougueiro, é um padeiro, é um jardineiro, é um religioso. Quem você é? Lógico que você vai criar isso a partir da proposta de redação, tá? Então, muito importante vocês terem bastante atenção. E aí vai ter uma motivação para a carta também, dada pelo texto de apoio, dada pela proposta, que é a problematização ali, né? É aquele problema social, que envolve a sociedade muito forte, que vai fazer com que você tenha que buscar o interesse da coletividade, tá? Seguindo, a gente vai para o desenvolvimento. E no desenvolvimento, a gente vai fazer uma análise do problema. Explicar por que o problema é um problema. Fundamentá-lo, né? Comprovar que aquilo é um problema. Utilizando para isso a argumentação, argumentos. Sempre é bom usar argumentação, né? Em textos argumentativos, lógico. Né? Então, sempre é bom usar argumentação. Então, argumentos como prova concreta, que são os dados estatísticos, argumentos de importância, tá? Esses argumentos são legais.
E aí também as estratégias persuasivas, que eu vou comentar com vocês daqui a pouquinho, que são formas aí de convencimento, tá? Isso tudo no desenvolvimento. Por fim, a conclusão, onde a gente faz o pedido de resolução da problemática indicada. Então a gente indica ali que precisa resolver esse problema para o bem coletivo, tá? São pontos aí importantes. Algumas dicas. Nessa daqui tem bastante dica, tá, gente? Vamos anotar aí, tem muita coisa. Então, primeiramente, demonstre a interlocução. Como toda carta, é legal você demonstrar a interlocução. Professor, mas se o meu propósito é a adesão do público leitor, eu vou me comunicar, eu vou mostrar a interlocução com o público leitor? Não, com o seu destinatário. A carta, por mais que ela seja aberta, é uma carta de um emissor para um receptor, de um remetente para um destinatário, tá? Então, você vai trabalhar a interlocução com o teu destinatário. Além disso, usar a primeira pessoa, tá? A primeira pessoa do singular ou a primeira pessoa do plural, né? Se você estiver fazendo uma representação de um grupo social, use o plural. Se você for sozinho, use a primeira pessoa do singular, tá? Além disso, deixa eu falar das outras aqui antes de chegar nas estratégias persuasivas, né? Vamos falar aqui, por exemplo, do vocativo como título, né? Que eu já comentei com vocês. O vocativo titular, esse vocativo aí que tem o princípio de apresentar o que é a carta aberta. Não esqueça disso, muito importante. Depois, linguagem formal. A gente usa a linguagem formal porque geralmente a gente vai conversar com quem nós não conhecemos. Então tem que ter um certo padrão de respeito, tá? Muito importante. Além disso, alguns verbos no presente. Colocar verbos no presente é uma forma de comprovar que o problema que você está falando está acontecendo no agora, no momento. Então isso é muito interessante. Paralelos entre o seu texto e os argumentos do texto lido, né? A parte de desenvolvimento do texto de apoio é também bastante interessante, tá, gente? Se conseguir, tá? Não é obrigatório, como na carta do leitor. Aqui é mais se você conseguir fazer algum paralelo, é interessante, ele vai bem, tá? E aí a gente entra nas estratégias persuasivas, né? O que é uma estratégia persuasiva? São elementos que a gente coloca dentro da nossa redação que vão comprovar a nossa ideia, tá? No caso da carta aberta, você pode inventar muita coisa nesse critério. Lembrando que isso aqui não é argumentação, não são argumentos, não são os dados, tá? Dentro das estratégias persuasivas tem argumentação, porque a argumentação também é boa para você confirmar ideias. Porém, nós temos outras estratégias, que é, por exemplo, o questionamento, fazer pergunta para o interlocutor, para tentar deixar ele acuado, né? A prova social, tentar mostrar para o interlocutor que esse problema está afetando as pessoas, tentar comprovar. Lógico que você vai criar esses exemplos aí. Então é um ponto bastante interessante. Apelar para empatia, para colocar-se no lugar do outro também. Aí são formas, essas são apelações, tá, gente? São formas de persuasão para apelar. Os argumentos, daí dados estatísticos, grandes autoridades, fica legal, né? Deixa eu voltar aqui que vazou. Que mais? O compromisso, vai assumir um compromisso social, isso é muito interessante, né? Você está pedindo a resolução do problema, por que não falar assim, ó, se você resolver o problema, nós da sociedade com certeza faríamos tal coisa. Para quê? Para que quem leia fala assim, putz, eu faço parte da sociedade, eu faria isso também, tá certo, sabe? Então, é legal colocar essa ideia de um compromisso firmado, de um acordo. Além disso, o imperativo verbal, verbos do imperativo, o senhor deve fazer tal coisa, o senhor poderia, o senhor pode, né? Colocar algum imperativo para deixar mais forte. Mas assim, estratégia, tá, gente? Não é para ficar colocando um monte de cada uma dessas características. É uma ou outra ali colocadinha bem detalhada, bem no seu próprio lugar. Para quê? Para que o público leitor compreenda, né, se identifique e seja persuadido, tá? Além disso, algumas comparações. Comparação é legal para convencer, né? Porque tal cidade faz isso, tal país faz aquilo, coisa assim. E reciprocidade. Tipo, você falar assim, ó, nós da sociedade estamos fazendo nossa parte, faça a sua você também, né? Ah, professor, como que isso ficaria na prática? Pô, pensa bem, ó. Vamos pensar na proposta de redação lá da doação de órgãos. Então, questionamentos. Né? Você tinha que mandar uma carta para sua família, que ia ser publicado numa rede social, e aí você teria que argumentar sobre ser ou não doador de órgãos.
Vamos colocar aqui que eu quero ser doador de órgãos. Aí eu vou colocar um questionamento, né? Será mesmo que a gente pode ver vidas morrendo tendo a possibilidade de salvá-las? Entendeu? É isso. Prova social. Você já viu quantas mortes acontecem por falta de órgãos para serem doados? Né? Então, eu estou misturando a pergunta com a prova social, né? Posso só fazer a declaração na prova social. Há muitas pessoas que precisam de órgãos e não têm. A empatia, fala assim, eu quero, eu sinto o pensamento do outro. Isso, vai que isso acontece comigo. Eu não posso pensar só em mim. Eu tenho que pensar nos outros para que outras pessoas pensem em mim também. E assim vai, tá, gente? Você vai trabalhando elementos de convencimento, tá bom? Muito bem. Vamos para a prática, então, e ver o que caiu no PAS do ano passado, né? 2019, aí na etapa 3, para ir para a galera do terceiro ano, né? Provinha saindo do forno, tá? Vamos dar uma olhadinha. Tem bastante coisa, tá, gente? O texto de apoio é um pouco longo, então eu separei ele aqui, mas dá tudo certo. Agrotóxicos. 44% dos princípios ativos liberados no Brasil são proibidos na Europa. Então, a gente já sabe do que se trata aqui, são agrotóxicos. E a gente está aqui com a informação, já prova concreta, dados estatísticos, de que 44% dos princípios ativos liberados no Brasil são proibidos na Europa. Texto de Lu Sodré. Tá? Vamos lá. Quase metade dos princípios ativos de agrotóxicos liberados em território brasileiro são proibidos em países da Europa. É o que mostra o levantamento organizado por Gerson Teixeira, ex-presidente da Associação Brasileira de Reforma Agrária, a ABRA, publicado no fim de julho. Entre as 290 substâncias liberadas aqui e não autorizadas lá, 22 ou 14,2% são completamente banidas na Europa. Beleza, continuando. Deu um probleminha aqui? Aí, vamos lá. Enquanto todos os países estão tentando ser mais restritivos aos agrotóxicos, no Brasil vamos na contramão. Estamos flexibilizando cada vez mais. O PL do veneno prevê que os órgãos de controle levem menos tempo para analisar e autorizar o uso de um agrotóxico importado. O projeto já foi aprovado em comissão especial da Câmara dos Deputados e agora será votado em plenário. A nova classificação de agrotóxicos adotada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, no mês de julho, é evidência inquestionável sobre o abrandamento da legislação. A agência é a responsável por fiscalizar o uso dos agrotóxicos no país. Até então regulada por uma legislação de 1989, que previa a existência de 4 categorias, segundo o nível de perigo oferecido pelos pesticidas. Agora a sistematização dos produtos passou a ter 5 divisões: extremamente tóxico, altamente tóxico, moderadamente tóxico, pouco tóxico e improvável de causar dano agudo. Muito bem. Antes da mudança, 800 agrotóxicos em média pertenciam à categoria extremamente tóxicos, em um universo com cerca de 2.300, aproximadamente 34,7%. A nova tabela, divulgada pela agência na semana passada, classifica apenas 43 como extremamente tóxicos, o que equivale a 2,2% dos 1.924 produtos analisados. O que eles fazem é uma abordagem do tema a partir do interesse do fazendeiro, sem estar preocupado com o consumidor e muito menos com o meio ambiente, comenta o ex-presidente da Abra, acrescentando que, em comparação com a Europa, o Brasil não tem o mesmo rigor em relação à fiscalização dos alimentos. Pelas novas normas, agroquímicos antes considerados altamente tóxicos podem passar pela toxicidade moderada, enquanto os pouco tóxicos ficam liberados de classificação, ou seja, não apresentarão advertências no rótulo para o consumidor. Na avaliação de Teixeira, a flexibilização tenta relaxar os padrões de preocupação da população. Tanto o trabalhador rural quanto o fazendeiro irão aplicar abusivamente esse produto, acreditando que ele não tem a letalidade e periculosidade que tinha antes. Em um passe de mágica, com uma atitude burocrática se reduz drasticamente o grau de toxicidade desses produtos, ironiza. Ele explica que muitos produtos liberados no Brasil são banidos nos países de origem. O herbicida atrazina, por exemplo, apesar de ser produzido pela Syngenta na Europa, teve seu registro cancelado no continente pela União Europeia. Estudo publicado pela revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences em 2010, elaborado por pesquisadores da Universidade de Califórnia, comprovou que o agrotóxico é um potente disruptor endócrino, que desregula a produção de hormônios, além de contaminar as águas e afetar a saúde humana.
O atrazina pode gerar transformações inesperadas no meio ambiente. E aí, finalizando, pessoal. Segundo Tigel, para analisar a correlação de forças que pressionam a liberação de mais veneno, é preciso entender o papel que o Brasil ocupa no mercado internacional de produtos químicos. Somos um imenso e lucrativo mercado, onde a regulação é fortemente influenciável pelos interesses das multinacionais agroquímicas. Após lucrar bastante com os agrotóxicos nos países de regulação mais restritiva, elas precisam seguir lucrando com as mesmas substâncias nos países de regulação mais frágil, até onde for possível. Tá? Esse texto foi adaptado do site Brasil de Fato, uma reportagem aí do dia 6/8/2019. E eu não destaquei nenhum ponto do texto de apoio, pessoal, porque assim, o texto de apoio nem é tão longo, tá? Lógico, ficou longo aqui no vídeo, mas em relação ao EM, para quem já fez o EM, sabe que tem textos bem maiores. Eu aconselho que vocês voltem no texto, leiam com calma, anotem as informações, se possível baixe, né, essa prova a proposta de redação ou a prova no material de vocês, né, baixe esse material para vocês e façam, grifem, né, leiam com uma forma mais forte para vocês perceberem aqui muitas características, tá? Características interessantíssimas. A gente vai fazer algumas análises de carta daqui a um tempo. Mas pensem bem, né, sobre esse texto, tá? E aí a gente vai para a proposta. Olha a proposta. Ao ler o texto, você, jovem líder estudantil, ficou preocupado com as informações sobre o número de agrotóxicos liberados no Brasil e os seus efeitos nocivos ao meio ambiente e à saúde humana. Considerando as recentes políticas públicas brasileiras de liberação de agrotóxicos, escreva uma carta aberta para a população de sua cidade com o objetivo de conscientizá-la sobre esse tema. A sua carta será publicada no Jornal Diário da Cidade. Assine sua carta apenas como Jovenildo ou Jovenilda. Seu texto deve conter no mínimo 15 e máximo de 22 linhas. Então, pessoal, pensa assim. O texto de apoio tem que ser lido com muita calma, tirar das informações, né, tirar todas as informações necessárias, compreender bem o tema que está falando aqui sobre os agrotóxicos. E aí a gente entra na proposta. E na proposta, mais coisas para a gente analisar. Né? Começa lá. Ao ler o texto, você é um jovem líder estudantil. Eu estou gaguejando hoje, né? Líder estudantil. Então, isso aqui é o teu papel social. Tá? Você vai ter que pensar como líder estudantil. Tá? Além disso, você ficou preocupado com as informações sobre o número de agrotóxicos liberados, né, no Brasil e seus efeitos nocivos ao meio ambiente e à saúde humana. Você ficou preocupado. Tá? Então tem uma preocupação aí. E aí essa preocupação ela está relacionada a um problema, e é um problema social, né? Porque é o número de agrotóxicos liberados no Brasil, tá? E os seus efeitos nocivos ao meio ambiente e à saúde humana. Então, efeitos nocivos para o meio ambiente e para a saúde humana. Está aqui o teu ponto social também, esse problema social. Né? Está nesse E aqui para a saúde humana. Muito bem. Ainda, considerando as recentes políticas públicas brasileiras de liberação de agrotóxicos. Então, as recentes políticas públicas são esses 44% do texto de apoio. Você tem que considerar o texto de apoio. Tá? Você vai escrever, então, uma carta aberta para quem? Para a população de sua cidade. O teu público-alvo é o teu público leitor. Tá? Você vai escrever para a população com o intuito de que a população seja persuadida. Tá? E essa persuasão é o objetivo, que é conscientizar a população sobre o tema, que é a liberação dos agrotóxicos. A sua carta será publicada no Jornal Diário da Cidade e assine apenas como Jovenildo ou Jovenilda. Não esqueçam que a assinatura é muito importante. A assinatura é dada pela proposta, tem que ser feita exatamente como eles querem. Beleza? Como que a gente então organizaria essa redação, para a gente finalizar a nossa aula? Né? Estrutura, primeiro, cabeçalho. Lembrando que o cabeçalho é dispensável, tá? Sobra linha, manda embora que sobra linha, melhor. Tá? Depois, vocativo titular, vocativo com a função de título. Carta aberta a tal pessoa, crítica a tal pessoa, ponderações sobre tal assunto. Mostre sobre o que você está falando ali nesse título da carta aberta, tá bom? O geral, que a maioria da galera faz, a mais simplesinha, carta aberta para tal pessoa. Aí a gente vai para o corpo do texto. Corpo do texto, portanto, é introdução. Introdução é o momento que eu vou apresentar o remetente, papel social. Eu sou um líder estudantil, preocupado,
e a motivação, que são os agrotóxicos liberados. Tá? Então, na introdução, toda aquela ideia de papel social do líder estudantil. Mostra que você é um líder estudantil, mostra que você está preocupado com a tua nação, que você enfrenta, sabe? Que você é, de fato, um estudante de liderança. Isso é importante. Depois, desenvolvimento. Explicação do problema. Então, por que esses agrotóxicos liberados são tão ruins? E persuasão do público leitor. Então, eu provo que eles são ruins e vou persuadir, ó, isso aí tá errado, liberar tá errado. Entendeu? Liberar é ruim. Então, eu vou comprovar que existe um problema, para depois também, ou junto, né? Mas assim, eu vou comprovar para persuadir. Né? A persuasão, ela vem ali em conjunto com as ideias. Eu vou convencer o meu ponto de vista, que já foi previamente explicado. Muito bem. Depois, a gente vai para a conclusão. E na conclusão, finalização e indicação de como o destinatário poderá resolver o problema, porque eu estou mandando para ele por um motivo. Lógico que o meu motivo principal é a adesão do meu público leitor, mas eu vou finalizar indicando como que ele pode fazer, o que ele pode fazer. Eu mandei a carta para ele por um motivo, né? Então o que ele pode fazer? Uma solicitaçãozinha ali, né? Uma indicação, pelo menos, não solicitação para não confundir, mas uma indicação do que ele podia fazer para melhorar aquele problema, tá? Essa seria aí a parte do corpo do texto. Eu faço a despedida formal e assino, portanto, como Jovenildo ou Jovenilda. Beleza, galera? Então, assim, carta aberta também não é um bicho de 7 cabeças, tá? Ela não é o negócio mais complexo do mundo. Precisa de uma atençãozinha, mas no final tudo dá certo. Tá certo? É isso aí, pessoal. Até a próxima, então. Falou!